Olá, amigos. Estamos começando hoje um novo capítulo do nosso canal Log News, né? Vamos contar algumas histórias de como rentabilizar o meio de transporte rodoviário de carga, que é o setor âncora nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Um setor que abastece todo o país e que muitas das vezes não se autovaloriza. Nós estamos começando essa história, né? Vou mostrar para vocês aqui onde é que nós estamos. Estamos em casa, né? Gravando aqui para vocês e vendo como é que a gente pode fazer as nossas coisas apesar de casa, né? O nosso computador. Estamos trabalhando aqui, vamos passar alguma coisa da nossa vida ou daquilo que a gente acha interessante para o setor de transporte de carga. Se o som estiver bom, por favor, diga ok aí, como é que estão? Está tudo direitinho, né? Aí tem um amigo aqui, o George Rios, né? Que está entrando. Vamos já conversar com vocês, George. Vamos já conversar, a gente vai lá convidar. Primeiro vamos contar algumas historinhas por que desse nosso canal. Meu amigo Edivar Montarroios, né? Tá, o George, boa tarde, conversamos já, tá certo? Hoje, por acaso, é dia 20 de julho, o dia do amigo, né? Então, eu sempre começo as minhas lives, as minhas gravações, olá, amigos, né? Tá certo? E aí eu recebi uma caneca de presente um tempo atrás, que diz que amigos são pessoas extraordinárias que a vida nos coloca ao alcance das mãos, né? Então, ao alcance das mãos, não estamos podendo pegar na mão do outro, mas no alcance do dedo aqui, na rede social, do telefone, estamos sempre, os amigos estão sempre perto da gente, né? E aí nós vamos contar algumas historinhas que diz respeito ao nosso setor, né? O setor de transporte de carga e como é que conseguimos rentabilizar esse setor, que muitas das vezes apresenta alguns problemas, né? Mas são problemas, se nós olharmos, esses problemas são criados pelos próprios empresários do setor, né? E aí eu não vou, nas minhas historinhas, nesses dias, para contar aquilo que rentabiliza o negócio, eu não vou falar de nome de ninguém, nem vou criticar ninguém. Nós vamos falar aqui sobre fatos e atos de gestão, aquilo que faz e que dá efeito, né? No resultado da empresa, né? Porque, para quem não sabe, uma transportadora, se ela minimamente começa bem administrada, ela já tem um markup em torno de 50% em cima do principal custo dela para administrar. Então é muito importante a gente ver isso, né? E aí eu vou contar uma história de ontem, né? Ontem eu fui aqui, como diz aqui no Ceará, pegar um bronze na praia para poder não ter que colocar um pó, me maquiar para aparecer aqui na TV, né? Fui pegar um bronze e de repente estava bebendo um champanhe com a minha esposa na piscina e uns amigos disseram, oh, vida boa, né? E aí o pessoal pensa que a vida da gente começa exatamente aonde nós estamos hoje, né? E não, a vida ela começa lá atrás, né? Naquela parte do iceberg que ninguém conhece, né? Quando a gente entrou no setor. E como é que eu entrei nesse mercado, né? Eu, para entrar no ramo de consultoria, eu estava indo para a praia, numa terça-feira, hoje é segunda, era uma terça-feira, garotão, 22 anos de idade, um amigo meu que hoje mora em Brasília, ia passando de carro, e, né, nós fazíamos faculdade na Universidade Estadual do Ceará, na UES, e de repente ele disse, quer trabalhar? E eu disse, quero. Né? Eu trabalhava com meu pai no comércio dele, mas eu queria exercer alguma coisa que fosse próximo da minha faculdade, né? E aí ele disse, mas tem que cortar o cabelo. Eu disse, ora, simples, eu estava com cabelo grande, eu era louro, pintado, né? Vivia na praia, né? Bancando surfista sem ser, né? E aí, de imediato, eu disse, olha, eu vou ligar aqui, aí amanhã eu te digo. Então, já de imediato, não fui mais para a praia, fui cortar o cabelo, fui fazer a barba, fui me ajeitar. E 2 dias depois eu tive uma entrevista marcada para começar essa história, né? E eu só tinha roupa esporte. E era uma entrevista
uma empresa de consultoria que tinha vindo de São Paulo e tinha aberto uma filial, uma matriz aqui em Fortaleza, e precisava de gente com trainee de administração. E de repente eu não tinha roupa para entrevista. E aí eu vejo muita gente se lamentando que às vezes não tem alguma coisa e não faz. E aí eu fui atrás de um amigo do meu pai, que tinha loja no centro aqui de Fortaleza, e fui comprar umas roupas. Cheguei lá, falei com o dono da loja e disse: eu sou filho do seu Pontes, né, lá que é o meu pai, né, que chamava Boar. E o apelido dele, e de repente ele disse: o que é que você precisa? Seu pai é um grande amigo, né? Por isso hoje é o dia do amigo, por isso eu estou contando essa história. Se eu preciso de um sapato social, meia, cuecas também e uma roupa esporte fino para poder ir fazer uma entrevista. E assim ele me sentou, me vendeu, assinei lá na caderneta, fiado, né? Eu disse a ele que pagaria ao final do meu primeiro salário, né? E aí comprei, né? Comprei as roupas e me arrumei todinho, cortei o cabelo e fui para a entrevista. Cheguei lá na entrevista, essa empresa de consultoria teve um problema numa reunião com a diretoria dessa empresa que eles estavam em consultoria. Eles estavam dentro da empresa lá, tinha uma sala própria lá para atender, e de repente a reunião não teve. E eu fui atendido pelo cara que ia me entrevistar e disse: olha, vem amanhã e tal. E várias pessoas me viram. Pois bem, aí eu fui, voltei para casa e eu só tinha comprado uma roupa. Eu disse: e agora? E agora? Vou voltar com a mesma roupa. E no dia seguinte, na hora marcada, fui fazer essa entrevista. A pessoa que me recebeu, e foi o mesmo, e ele olhou assim para mim, olhou a mesma roupa. Eu disse: estou começando hoje. E aí ele fez algumas perguntas para mim interessantes, né? Que diz respeito à vontade da pessoa de querer trabalhar, né? Ele fez uma pergunta em si: olha, eu sei que você foi indicação aqui do seu amigo, do seu colega de faculdade, eu queria saber se você realmente quer trabalhar. O trabalho é para ficar aqui nessa sala, né, depois de fazer algumas perguntas pessoais, e ficar aqui 8 horas por dia sentado fazendo o cálculo. Eu disse: tá bom. Mas você às vezes vai falar com ninguém, vai estar aqui, não tem problema. E ele foi botando uma série de obstáculos para ver se eu desistia daquilo, né? Que muitas vezes a gente vê no dia a dia das pessoas desistir. E eu disse: meu amigo, o que você tiver aí para me fazer, que for dentro do objetivo da minha faculdade, que eu possa agregar na minha formação e na sua empresa, eu faço. E assim comecei com consultoria, né? Então, a vida que muita das pessoas acham ser uma vida boa, né? Ela começa sempre com algum sacrifício, tá? E aí, nesse momento que eu estou, nesse momento da minha vida, né? Eu tinha um grande sonho. Depois de muitos anos prestando consultoria em vários setores, 35 segmentos de negócio diferentes, eu, nos últimos anos, me dediquei muito ao ramo de transporte de carga e logística. E aí eu comecei a ter um olhar diferente para esse setor, né? De um setor muito próspero e que de repente muda a vida de muita gente, tanto abre como fecha empresas demais nesse setor, né? Muitas vezes pelo amadorismo, muitas vezes pela surpresa, muitas vezes pela falta de uma gestão adequada, tá? E o meu sonho eu já realizei o ano passado. Vou completar agora 1 ano de empresa, né, que no caso é a RedeLog, né, que eu administro junto com a equipe de pessoas que já trabalharam comigo há alguns anos. Meu filho também trabalha comigo, que cuida de toda a parte de gestão comercial e de inteligência do negócio, né? E aí eu peguei para mim, qual a missão que eu peguei para mim, tá? A missão de mudar o mindset, ou de mudar a mentalidade desse setor. E aí eu vou explicar algumas coisas que diz respeito ao setor, porque que o setor não é mais tão rentável. Quando eu fiz o primeiro trabalho no setor de carga, em 88, né, eu peguei um trabalho para implantar um sistema, um dos primeiros TMS aqui do Ceará.
Peguei uma empresa parada e fiz o primeiro DRE de uma transportadora do estado de Ceará. Esse negócio dava 25% de lucro, lá embaixo, na última linha. Né? E hoje, quando se dá 5, o pessoal faz festa, né? A meta é ter 2 dígitos, um EBITDA de 2 dígitos, né? Mas, quando se faz 5%, muita gente fica satisfeita. Dependendo do nível de investimento, realmente é um bom negócio, né? Se você comparar com outros setores, né? E aí, como eu já realizei esse meu sonho, eu resolvi tentar mudar esse mindset, né? A mentalidade do setor, né? No que diz respeito à maneira de tratar do negócio, né? Nós temos grandes empresários, eu tenho alguns amigos, né? Posso chamar de amigos, já que eu participo com um evento com eles, converso aqui, acolá, ligo, né? De estar no meio de negócio, às vezes não na casa, mas no meio de negócio, e conversando com eles sobre negócio, né? Onde também fiz consultoria em 35 segmentos de 35 transportadores, 35 segmentos de negócio diferentes, e em 15, mais ou menos 15 transportadoras, né? Onde peguei empresas quase quebradas e consegui recuperar, né? Naturalmente com a ajuda das pessoas, de sistemas, de tudo isso, tá? E aí, quando é que ficou mais forte essa minha vontade de ter uma transportadora, né? Quando foi mais forte? É quando você constrói alguma coisa para os outros, né? Uma vez assisti um filme, uma pessoa perguntou para outra, né? A noiva de um rapaz perguntou: você entrega tanto resultado para essa empresa, por que você não abre uma e não entrega para você? Né? E aí essa história ficou batendo e chegando para mim como uma coisa interessante, né? E aí eu vinha pensando nisso, né? Mas mesmo assim, resistindo, né? Sempre tentando com meus objetivos profissionais de fazer um bom trabalho como gestor. E muitas das vezes, você às vezes se decepciona, né? E é natural, isso faz parte do negócio. Você às vezes toma de conta do negócio como se fosse eu vestir a camisa, que é uma coisa muito boa, que você deve fazer sempre, né? Porque independente de você vestir a camisa da empresa, você está sempre vestindo a camisa sua, porque você como profissional se destaca. E aí a empresa colhe, você acaba tendo os frutos disso também, tá? E aí quando eu tive em algum dos trabalhos a negação de uma participação nos resultados, que é natural, né? As pessoas muitas das vezes quando se sente aperreadas querem ajuda de todo mundo, e quando você chega e faz, a pessoa sente que está mais segura e começa a negar aquilo que prometeu. Natural, isso é do ser humano, né? Isso é do ser humano, isso não se deve levar para o mal, isso é uma coisa natural. Então você faz, e aí eu pelo menos fiz trabalho em umas 15 empresas, pelo menos marcou na minha vida pelo menos umas 3 que eu realmente consegui fazer bons trabalhos, né? De modo geral, 2 me negaram essa parte de participação, né? E aí eu fui trabalhando nisso, né? E de repente me veio uma história. Eu vou ter 3 mascotes nessa nossa. É o Louro José. Todas as vezes que eu for dizendo alguma coisa que você já sabe, você pode botar Louro José. Ou seja, eu estou só repetindo igual um papagaio, repetindo as coisas que você já sabe, que não é necessário eu estar aqui dizendo. Então vai ter o Louro José. Tá? Ou quando eu estiver contando uma mentira, aí o Pinóquio vai aumentar o nariz dele. Ou contando uma mentira de alguém, ou eu mentindo, né? Aí vai ter esse outro mascote aqui, que vai ser o mascote da mentira, aquelas histórias inventadas. Ou que esse aqui é a razão maior, o cachorrinho, né? Que é exatamente essa história que me deu para virar a vontade de ser empresário e mudar a história desse setor, né? Vamos
brigar muito por isso, né? O cachorrinho e o rabo do cachorro, essa história depois eu conto em outro episódio. Então, por que o cachorro? O cachorro é um amigo fiel. Ele tá ali. Muitas das vezes a gente vê quando a pessoa está doente, o cachorro corre atrás da ambulância com o dono ou o amigo dele dentro. Né? Então nós vamos ter esses 3 mascotes. Né? Quando eu estiver contando uma coisa, você pode dizer, olha, isso é coisa de Louro José. Aí eu vou parar de falar. Né? Ou isso aqui é uma coisa, é só mentira de setor. Você pode botar Pinóquio. Né? Ou o cachorrinho, que é a história que é do fiel. Né? Inclusive o exército americano tem essa história, sempre fiel. Né? E eu acredito que o colaborador da logística, do transporte rodoviário de carga, principalmente, né? Eu vejo gente, como tem um amigo aqui, o Ronaldo, e vejo gente que trabalha no ramo de logística de navios. O navio chega, o cara tem que virar à noite. Se não for fiel, não vai fazer um trabalho bom. E o transporte de carga, ele vira à noite e tem um companheiro de estrada, que é o caminhoneiro, né? O motorista, o caminhoneiro, que se confundem um com o outro, que não são 2 pessoas distintas, mas é outro sempre fiel, aquele que está sempre ali do lado da empresa. Então, gente fiel tem nesse setor. Então é muito importante isso. Tá? E aí, o que muda, o que pode permitir esse setor mudar? Primeiro, vamos falar de uma coisa que é extremamente grave nesse setor, né? Que é exatamente o que dá motivo a gente estar falando aqui. Tá? É o endividamento. Tá? Existe um site na Receita que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou rapidinho aqui, tá? Eu vou tirar aqui o celular e vou mostrar aqui para vocês. É um site da Receita Federal, que lista de devedores, aí Rodoviário Ramos devendo 890 milhões de reais. Tá? Então vocês ouviram falar da rodoviária transportadora Ramos, né? O Rodoviário Ramos, que saiu do setor uns anos atrás, e ela tem uma dívida na Receita que dá mais de 1 bi, a massa falida, né? Que é exatamente um dos exemplos, que ela esteve entre as 10 ou as 5 maiores empresas do país, né? Então uma empresa que era referência de mercado. E isso é atômico. Se você entrar nesse site, lista de devedores, pgn.gov.br, você vai ver quem são as empresas. Você bota lá só o nome, transportadora tal, ou empresa tal, ou CNPJ, ele mostra quem está endividado, que não foi refis. Então, esse endividamento de respeito exatamente a problemas de gestão, né? Ou seja, você administra a empresa de uma maneira tal que vai só endividando a empresa. Então, e essa história do endividamento vem exatamente de onde? Né? Exatamente na virada dos impostos. Né? Até 88 os impostos eram de um jeito e de repente foi acrescentado novos impostos, e ICMS, e tudo foi antecipado, e de repente as empresas perderam as referências, né? Aquilo que eu chamo de mitigar os números de forma adequada. Tá? E isso é um ponto muito importante, né, nesse momento. Então as empresas estão endividadas, muitas das vezes por um erro de cálculo ou por um erro de estratégia, né? Eu tenho muito o setor de transporte, ele tem um problema que eu chamo um problema psicológico de ego. As pessoas querem ter prédios, querem ter patrimônio, né? E hoje o modelo, não necessariamente você precisa ter patrimônio, você precisa ter gestão de ativos, né? Seja ele seu, pode ser alugado, seja de quem for, né? E só comprar ativo quando ele realmente puder ser rentabilizado, que aí é o seu primeiro ponto. Se eu quero ter uma empresa rentável, eu tenho que estabelecer o que eu tenho que ter de patrimônio, ou se eu não vou ter patrimônio, e o que eu vou arrendar, alugar, quais são os patrimônios que eu vou ter de administrar para gerar receita. Você sempre tem que ter uma margem, tem que ter um markup sobre aquilo que está sendo investido, né?
Então, isso é muito importante. Tá? E aí, um outro ponto que pega nesse setor, de respeito ao modelo cartesiano do setor. Né? Então, o setor ele é muito, como é que se diz? Ele é muito cartesiano no pensamento dele. Tá? Se você for, por exemplo, eu estou aqui na frente do computador, tem uma pesquisa sobre o impacto do coronavírus no TCR. Quando você vai clicando, as opções que apresentam para você responder o questionário são dirigidas de forma fechada. Por exemplo, você atua em quais estados? Aí você marca só um estado, ou todos. Não existe marcar os estados que você participa, que é uma coisa incoerente. Então eu digo, eu marco os estados onde é que você atua, daria um negócio melhor. Então você marca, você bota, primeiro escolhe, lotação ou fracionado. Eu posso ter no estado 1, 2, ele não permite eu colocar nenhum dos dois. Aí eu começo a responder a pesquisa de forma errada. Então esse modelo cartesiano também faz parte desse problema que o setor vive, de não querer mudar a mentalidade, né? De não querer exatamente trabalhar a coisa de acordo com aquilo que o mercado necessita. Tá? Então é importante essa mudança dessa mentalidade. Então o setor ele é muito do meu jeito, vai ser assim, eu vou ter X filiais, eu vou faturar e vai dar certo e pronto. E não se faz um planejamento, não se faz uma coisa de forma adequada. Então é importante mudar essa mentalidade de achar que é de um jeito, ou seja, uma instituição, que no caso a NTC faz a pesquisa, e ela já estabelece um questionário que fecha a questão. Por exemplo, tem uma questão aqui que é de respeito a quantos motoristas você demitiu, e começa de 0 a 10, ou de 1 a 10, não tem o 0, não demiti ninguém, ou cresci. Então são coisas fechadas que não deixam você expor exatamente como o setor como se eu quisesse dirigir por determinado resultado. Então essa é a mentalidade do setor. Então aí qual é a minha missão, né? Qual é o meu propósito, né? Eu estou vivendo com propósito, né? Eu quero exatamente, eu li esse livro uns anos atrás, de ter um propósito, que é exatamente fazer com que esse setor tenha um novo modelo de gestão, que é um setor que tem N números para ser trabalhado, além do mercado em si, de você atuar, do marketing, da estrutura, e muitas das vezes ele é simplificado de uma forma que você não entende por que as pessoas fazem. Eu vou dar um exemplo agora bem claro. Aqui, ó, esse aqui é o manual de transporte rodoviário de carga, editado pela NTC Logística, onde estão os maiores empresários do setor, que é em São Paulo, né? E a NTC atua no Brasil todo. E aí nós temos algumas coisas aqui nesse manual, vou abrir aqui no índice, né? Vou falar de uma coisa interessantíssima. Quem elaborou esses manuais, tem uma equipe lá, uma equipe técnica, né? O pessoal que estuda para isso, estabeleceu quais são os custos do negócio. Então, e no transporte você tem várias fontes de receita que foram geradas a partir do custo, né? Ou seja, por quê? Por exemplo, eu tenho taxa de restrição de trânsito. A partir do momento que em São Paulo, que foi onde começou, teve um caos no trânsito que faz com que o carro tenha uma menor rentabilidade, ele roda menos, ele para muito, ele produz pouco. Então, e tem as zonas de restrição de trânsito, que você não pode circular um tipo de carro, ou o rodízio. Isso criou-se a possibilidade, né? Teve o custo, criou-se a taxa de restrição de trânsito. Algumas empresas mudaram a maneira de embarcar carga e resolveram entregar as cargas para as transportadoras em lote. E você coleta em lote, depois você leva para dentro do teu galpão, carrega, chega no destino, tu tem que separar tudo, fazer o pique todo e paletizar. Então um outro custo foi gerado, e daí também surgiu a taxa de paletização. Então, e assim tem uma série de taxas, né? Ou vamos dizer, o pedágio,
surgiu pedágio, as rodovias algumas foram privatizadas, muitas vezes não são boas, mas são privatizadas, tem que pagar. E aí teve a necessidade de criar uma receita chamada pedágio. De repente, você tem o ad valorem, né, que corresponde a um seguro para você cobrir a carga dos clientes, que é o de acidente, que é obrigatório, e o de roubo. Que o de roubo surgiu depois de começar a ter os roubos, né? O acidente, um volume de carro na estrada, aí também surgiu a receita do GRIS, que é o gerenciamento de risco, de respeito a você mapear todo o processo com relação à contratação de caminhões e de ajudantes, de pessoas envolvidas na carga, e você tem mais segurança para transportar. E aí vai. E aí você tem uma série de taxas, você tem aqui pelo menos umas 30 taxas ou mais, né? E aí, quem elaborou esse manual? Técnicos de uma empresa, que é uma instituição, né, de cunho privado, que é uma associação de empresários que criou a NTC Logística, que é uma excelente instituição e faz um trabalho excepcional no mercado, que mapeou tudo isso aqui, mas o incrível é que os mesmos que mapearam isso aqui não cumprem o que está aqui. E aí começa o problema de você não rentabilizar o seu negócio. Então, o primeiro ponto da rentabilidade é você levantar a consciência para o empresário, para aquilo que ele tem que fazer, que é uma obrigação, que é exatamente a obrigação de cobrar pelos serviços prestados. E aí, alguns são leigos, entende-se, natural ser leigo, né? Mas quem está envolvido nisso aqui não é leigo. E é a grande maioria que não cobra. E aí depois reclama que o negócio não é rentável. É impressionante, né? E aí entra aquela historinha, né, do Pinóquio. Aí é que entra o Pinóquio, né? Ou seja, eu faço uma coisa para os outros cumprirem e eu não faço para mim, né? E isso é grave para o setor. E aí não tem rentabilidade, né? E aí nós vamos falar exatamente de cada um desses itens, né? Ou seja, o primeiro é de atitude, né? Aqui, ó, bem aqui tem, ó, atitude e gestão, que é exatamente que o nosso amigo José Hélio, que não está mais na presidência, né? Não está mais na presidência, mas botou esse slogan aqui. Mas atitude de gestão lá na NTC. Então, atitude de gestão na gestão das transportadoras. Tá certo? Então, é muito importante a gente perceber isso. Então, essa mudança que eu quero trabalhar durante esses dias, nós vamos fazer o Log News, essas lives, exatamente de respeito a você cuidar exatamente desses conceitos, dessa atitude, desse comportamento desse mercado que é tão importante para o país, e de repente os principais executivos ou empresários não cumprem aquilo que normalmente, vamos dizer assim, divulgam. Então a primeira marcha que nós vamos ter é de divulgar tudo isso aqui para que a maioria das empresas consigam entender que a sua rentabilidade melhora simplesmente mudando algumas atitudes. Por quê? Porque se a maioria dos empresários começar a cumprir aquilo que pagou, se foi pago e bem pago para criar, eles melhoram o setor todo, né? E o nosso setor, neste momento que nós vivemos essa crise da pandemia, mostrou-se ser o principal setor da economia. Duvida, senão os hospitais não estariam funcionando, não estariam abastecidos, as nossas casas estariam sem comida, né? Toda a rede de abastecimento, ou seja, o setor foi primordial. E aí cabe aí a valorização que muitas das vezes a gente tem no nosso psicológico, de não se autovalorizar, mas o setor tem que começar a se valorizar.
E não é impor custos novos no mercado, não é nada, é simplesmente cumprir as regras da boa gestão, como diz lá o IBGC, do que diz respeito às práticas de gestão. E é uma coisa muito simples, né? Você tem estruturas bem montadas, mas tem pessoas que não condizem com as estruturas que montaram. Então, muito importante a gente começar a ter essa mudança de mentalidade, né? Quando eu fazia consultoria nas outras empresas, né, eu ainda faço aqui alguma coisa, indústria, comércio, uma coisa que era natural, interessante demais. A fatura dessa transportadora era colocada embaixo de todas as faturas, era a última a ser paga. Todo mundo sabe dessa história, porque o setor deixava entender que suportava tudo, e aí os clientes jogavam com você de um lado e para o outro, né? Não por maldade, mas por um aperto, e ia para aquele que cedia mais. E ainda tem um pouco disso. Por quê? Porque há uma história, principalmente agora com a internet, e que alguém pensa que serviço não tem custo, né? Que isso é uma realidade absurda de se pensar, né? Ter custo, né, no ramo de serviço, né, ou internet, o que for. Para você ter internet, você tem que ter computador, tem que ter um celular, tem que ter fibra ótica, tem o que for, né? E aí, o que é que nós temos mais? Numa transportadora você tem galpões alugados ou próprio, que é um investimento absurdo, né? Hoje você construir um galpão de primeira linha, você não gasta menos do que R$ 1.500, R$ 1.800 por metro quadrado. Ou para alugar um galpão de primeira linha, e custa em torno de R$20 e R$30 um metro quadrado para alugar. Então, isso tudo é custo. E o pessoal pensa que serviço não tem custo. E o pior é que quem está dentro de casa acha isso, que não é para ser assim. Então, o setor precisa muito disso, tá? E aí, essa mudança de mentalidade é importante, tá? Por isso, né, que nós começamos com essas historinhas, com essa live. E esse setor, para mim, me deu uma abertura muito boa, por ter feito trabalho em 35 segmentos de negócio diferentes. De repente você conversa com um cliente de confecção, e eu conheço indústria de confecção, fala com o pessoal de farmácia, eu já fiz trabalho de distribuidora de medicamento. Então tudo isso ajuda, né? Porque o setor de carga, por incrível que pareça, todo mundo liga para a gente pensando que nós somos conhecedores de todos os segmentos do mercado, porque é uma coisa que transporta de tudo, né? E aí você tem que exatamente saber tratar desses fatos, para poder você valorizar o ramo de transporte. Então, para a gente entrar no detalhe da rentabilização, o primeiro ponto é o aspecto psicológico da coisa, de colocar a cara e dizer: eu estou fazendo errado, eu estou cobrando errado, eu estou apostando que o setor vai quebrar para me prosperar. Isso é o que muita gente faz, né? Você vê ali 200, 300 empresários e o mesmo discurso, e quando dá as costas, 299 não cumpre o que disse. Eu não estou criticando as pessoas, estou criticando as atitudes das pessoas, né? Não, são todas pessoas, gente boa, mas para o negócio não existe gente boa, existe resultado. Isso é que é importante nos negócios, né? Então, os negócios, você trata das pessoas, do serviço principalmente, né? Mas tem que sobrar dinheiro, né? E muitas das vezes, se não mudar essa mentalidade, que o próprio setor possa se autovalorizar. Valorizar não é dizer eu sou importante, não, é nas atitudes, nas decisões de gestão, você fazer com que o teu negócio rentabilize, porque você trabalha da forma correta, né? E o cerco que foi montado agora, com relação ao aspecto fiscal, com relação às obrigações, você contratou esse sistema só para controlar as obrigações acessórias da empresa. Um monte de alvará, licença, que você tem que imaginar, né? E para cada custo desse, você tem que ter no setor de transporte, lá no conhecimento, uma receita para cobrir aqueles custos. E de repente alguém faz um frete final,
Me esquece de seguro, a parte de segurança do prédio, aluguel, IPTU, energia, alvará. Hoje, por exemplo, em Fortaleza, o alvará de 1.000 metros custa R$ 5.000 por ano, coisa que custava por ano R$ 300. Então, que a gente chama a parte de inflação localizada, né? Que, como é que você repassa por preço isso? Então, tudo isso de respeito a essa mudança de mentalidade, tá? E aí eu vou convidar aqui um amigo, ver se ele já quer vir conversar com a gente sobre isso, tá? Ver se o nosso amigo Edivar quer contribuir com a gente, que é uma experiência absurda no setor, né? Vou ali chamar ele aqui de novo, nosso amigo Edivar Montarroio, se ele vem conversar aqui com a gente, falar sobre essa parte, toda essa historinha que eu já estou contando, para que a gente possa depois entrar nos detalhes, né? Vamos ver como é que é. Tá podendo, Edivar? Então vou ver se eu chamo aqui outro amigo. Vamos ver. Consigo chamar aqui algum amigo para ajudar aqui na nossa conversa. Deixa eu ver aqui. Não, Jorge, pergunta ou quer participar aqui? Deixa eu lhe chamar aqui. Então, vamos em frente. Nós estamos com um tempinho aqui, temos que já, daqui a pouco, parar para o Instagram não derrubar a gente, né? E
Então, essa mudança de mindset, né, no setor de transporte, de respeito a fazer sentido para as pessoas. Né? O meio empresarial só vai mudar quando fizer sentido, né? Ou pela dor, né? Que é esse endividamento, principalmente agora com essa crise da pandemia, né? Vários amigos não vão permanecer com o negócio, não vão reabrir, ou já estão no final. Agora o governo tem ajudado alguns agora, mas só as empresas do Simples, né? Então, essa mudança de mentalidade. Tá? E aí eu me lembro, quando eu fiz um trabalho na faculdade que eu fiz, metodologia de ensino superior, que era para ser professor universitário. Eu fui professor 4 anos da Universidade de Fortaleza, professor do estágio, né, aquela cadeira antiga de organizações e métodos. E aí tinha um psicólogo que eu estudei lá na UES, de respeito ao Carl Rogers, né, que diz respeito à abordagem centrada na pessoa, nas pessoas, ou seja, no momento em que a gente conseguir convencer essas pessoas, que são as pessoas que dominam o setor de transporte de carga, começarem a pensar de forma coletiva, não corporativamente, não é isso que eu estou falando, mas de forma coletiva, sadia para o mercado, o setor vai mudar. Basta. Né? Hoje, se você for contar, por exemplo, as empresas que atendem o Nordeste, hoje deu uma crescidinha, mudou um pouco, tinham 3, 4. As empresas com sede do Nordeste, que faz todo o Nordeste, partindo de São Paulo, nós temos hoje, com sede no Nordeste, nós temos hoje 2, que tem sede no Nordeste e faz todo o Nordeste. 2 que tem um certo destaque. E já já, a terceira, até o final do ano, se Deus nos permitir, né, o mercado continuar acreditando na gente, como está acreditando, a Rede Log vai já participar desse mercado no Nordeste como um todo. Tá? Então, com relação ao que o Jorge está perguntando, no país continental, com relação a manter um padrão. Jorge, não estamos falando de padrão, uma forma padrão de administração, mas uma forma de gerir os números com responsabilidade. Não tudo que eu fizer, eu tenho que levar em conta números. E eu sempre falo do William Woodford, que foi presidente do Banco Central, que ele falava tem que olhar os números. Então não adianta eu ter um negócio que não me dê um markup mínimo para que eu possa rentabilizar esse negócio. Então não é uma forma padrão. O único padrão é que tem que sobrar dinheiro para que o setor permaneça sadio. Então é importante na gestão, uma pessoa lá na INTC simplificou, dizendo que lucro é receita menos custo. Pronto, já está dito, está aqui, é simplesmente isso. Né? Mas tem a gestão dos números, como cuidar desses números. Então não existe uma empresa padrão, o padrão de mercado, o padrão de gestão. O padrão é sobrar dinheiro. E aí você estabelece os níveis de serviço que você quer praticar, o setor que você vai praticar, vamos falar sobre isso nas próximas lives. Tá? Então, a regra que nós temos que ter é que o setor se autovalorize praticando as boas, vou ser redundante, boas práticas de gestão. Isso é que vai fazer a rentabilização do setor. Então, nós vamos encerrar por aqui, tá? Nós vamos exatamente falar sobre isso. Primeira coisa é a mudança da mentalidade. Né? Mudar o valor desse setor, porque ele é principal na economia brasileira, principalmente porque esse grande território nacional. Então, e as pessoas não pensam nisso. Né? E, de repente, nós tivemos, uns 2 anos atrás, um movimento de quem não era proprietário de transporte, que fez o setor se valorizar, porque parou o país para isso. Isso é uma coisa que na época causou um dano enorme, mas foi uma categoria que defendeu, sem querer, o empresariado.
mostrando o setor. Muitas vezes a pessoa não vê isso. Então, nós precisamos exatamente dessa valorização do próprio empresário do setor. E essa valorização vem no modelo de gestão, de fazer a coisa certa para o mercado e em fazer as boas práticas com relação às políticas, não só de serviço, mas de remuneração do negócio, para que todo mundo fique sadio, né? Então, hoje nós vamos encerrar com esse contexto que eu contei, né, contando a minha história e exatamente mostrando como é que o setor pensa o próprio setor, né? E aí nós vamos ter grandes empresas. Se você for lá naquele site da Receita que eu falei, os devedores lá, você vai ver, tem grandes empresas que estão atuando aí no mercado que de repente estão com problemas sérios. Se não houver um refis agora, um refis bem bacana e suave, eles não conseguem pagar o próprio refis e não vão conseguir andar, né? E aí algumas vão se aproveitar porque o governo está meio perdido nessa situação política e a pressão para cobrar os impostos não está tão grande, né? E aí alguns ainda vão respirar. Mas é importante que as pessoas pensem, né, o empresariado do setor pense em mudar essa mentalidade, esse mindset do negócio. Boa tarde, Super Já Express, né? A mentalidade com relação à rentabilização do negócio. Nós temos empresas excepcionais com relação a serviço, mas péssimas com relação a resultado. Tá? E amanhã nós vamos entrar em cada um dos detalhes, desde uma escolha de uma frota, por exemplo, uma marca, aquilo que gera mais custo. Vamos escolher um item por dia e vamos contar essa história para que a gente possa ajudar alguns amigos. Ou ajudar empresários, ajudar os colaboradores que vão ajudar os empresários, né? Vamos ver, né? E quem, um amigo Fernando Trigueiro entrou agora, mas nós vamos já encerrar. Então, muito importante a gente entender isso, tá? E aí, como a live vai ser todos os dias no Instagram, depois a gente vai ver se bota no YouTube também, às 15 horas. Às 15 horas. E aí dá para justificar para a empresa, olha, é um negócio interessante que eu estou estudando para a própria empresa. Então, diz que dentro do expediente mesmo, que vai assistir, porque isso vai ajudar a pessoa a fazer o trabalho dela, como é que faz o serviço adicional, como é que rentabiliza determinadas ações da empresa, como é que ele cuida dos números da empresa. Tá? Então, por hoje é só, e obrigado para quem esteve aqui conosco, e quem puder depois, amanhã compartilhar, mandar, que amanhã nós teremos a live no às 15 horas, né? E vamos tentar ajudar o setor. Isso é a minha missão, né? Esse é o meu propósito. Obrigado. Aqui Francisco Pontes. Boa tarde.